Boa noite, meus irmãos. Graça, misericórdia e paz sejam multiplicados sobre todos nós. Amém, queridos? Da última vez que eu estive ministrando, encerrei aquela série de mensagens sobre as exortações no livro de Hebreus. E existe um outro assunto que está queimando, palpitando aqui no meu coração, que eu gostaria de começar hoje, fazer uma introdução sobre esse assunto, e eu creio que eu vou falar sobre isso bastante das próximas vezes. Talvez eu não fique preso só nisso, mas existe uma demanda grande, o assunto é muito amplo, eu gostaria de compartilhar com vocês. Hoje nós vamos começar a falar sobre o reino de Deus e a importância desse assunto. E como que isso é tão valioso para todos nós. Eu vou ter que pegar muitos textos, vou pedir o Jefinho e o Vitor para me ajudar aqui. Pode colocar na revista atualizada todos os textos hoje. Vamos começar em Mateus capítulo 3. E se você quiser, acompanha, eu acho que você deveria fazer isso, acompanhar na sua Bíblia. Nós estamos chegando no final do ano, deixa eu aproveitar e fazer um parênteses aqui. Nós estamos chegando no final do ano e aqueles que estão fazendo a leitura bíblica sabem que está acabando. Nós estamos no livro de Hebreus. Para o próximo ano, eu vou dar uma sugestão para os irmãos. Esse assunto ele é tão central na palavra de Deus, o reino de Deus, que eu vou dar uma sugestão para os irmãos. Sempre que você vê esse assunto, principalmente nesse caso, no Novo Testamento, dá uma marcação lá na sua Bíblia. Reino dos céus em Mateus, reino de Deus nos outros evangelhos e nas cartas no Novo Testamento. É interessantíssimo como você vai ver que isso é central. No Antigo Testamento, você deve prestar mais atenção na questão quando fala que Deus reina e também na expressão naquele dia, ou o dia, que vai estar falando sobre esse assunto que é o reino de Deus. Então, para o próximo ano, nós estamos tentando fazer uma novidade aí para os irmãos poderem acompanhar melhor a leitura bíblica anual, mas já deixamos aí essa dica. Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ok. Próximo texto, Mateus também, capítulo 4, versículo 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Percebe? Então, nesses dois textos nós já temos o seguinte: na pregação de João Batista, ele falava sobre o reino dos céus. Na pregação de Jesus, o assunto era o reino dos céus. Mais um texto, agora Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Deixa nesse aqui. Então, para a gente iniciar aqui, a gente vai passear por alguns textos, depois nós vamos tentar introduzir sobre esse assunto. Esses primeiros textos que eu estou falando aqui é o seguinte:
tanto na pregação de João Batista, aquele que foi o predecessor de Jesus, aquele que veio antes de Jesus, aquele que preparou o caminho para Jesus, a pregação dele falava sobre essa questão do reino. Quando Jesus começa o seu ministério, como esse texto fala, que Jesus começou o seu ministério praticamente junto com o fato de João Batista ter sido preso, Jesus, ele saiu pregando e ele também estava dizendo a mesma coisa. Ele estava falando sobre o reino de Deus e ele falava assim, ó, arrependei-vos porque é chegado ou está próximo o reino dos céus. Essa era a mensagem. Vamos para mais um texto agora, Mateus capítulo 5, versículo 3 e versículo 10. Mateus 5, 6 e 7 capítulos é o Sermão do Monte, um dos sermões mais importantes de Jesus. E dentro desse sermão importante, Jesus vai falar sobre o reino e aqui ele começa já a apresentar outras características. Existem aqui praticamente 9 bem-aventuranças ali no início do capítulo 5. A primeira é essa, ele fala assim, ó, bem-aventurados os humildes ou os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, pode ir para o versículo 10, por favor. Depois ele fala novamente, dentro das bem-aventuranças, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O que é que nós estamos vendo aqui? Que na boca de Jesus, nos ensinos de Jesus, naquilo que ele estava falando, ensinando, ele falava constantemente sobre esse assunto. O que que isso vai nos mostrando? Se isso era central na vida, no ministério, no ensino de Jesus, isso precisa ser central para a nossa vida. Então, se nós não compreendermos, não nos aprofundarmos, existe alguma coisa errada nisso. Se era central para Jesus, se era importante para Jesus, isso tem que ser central e importante para nós também. Ok? Vamos para mais um texto. Mateus 13, 11. Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é isso concedido. Mateus 13, 11. O contexto aqui é o seguinte, Jesus estava contando uma parábola, a parábola do semeador. Talvez essa parábola seja uma das mais importantes, se é que eu posso dizer isso. Porque nessa parábola, além de a gente ter a explicação de Jesus, a gente tem também ele falando algo sobre o conceito das parábolas, que é isso daqui. Se a gente olhar para a Bíblia, para os evangelhos, a gente vai ver que Jesus ele falava muito por parábolas, e por isso ele foi questionado pelos seus discípulos e teve que dar essa resposta. Existe aí, vamos trabalhar com o número de 33 parábolas que Jesus contou. Existe uma certa divergência sobre isso, alguns falam entre 30 e entre 40, mas o número que abrange mais é o 33. Se você começar a observar com atenção as parábolas de Jesus, a maioria das parábolas de Jesus vai começar da seguinte maneira: o reino de Deus é semelhante a... E ele começa a falar, contar a parábola. Ou, em algumas parábolas que são mais escatológicas, falando do fim, Jesus vai falar assim, o reino de Deus será como, e fala a parábola. Ou seja, se o assunto parábola é tão amplo nos evangelhos, e esse texto estava dizendo aqui que nas parábolas nós conseguimos conhecer os mistérios do reino dos céus, a gente vai vendo que esse assunto ele tem um peso gigante dentro da Bíblia,
dentro da história, dentro do ensino de Jesus, e a gente vai ver que no Antigo Testamento também havia uma preparação para isso. Próximo texto. Mateus 24, 14. Mateus capítulo 24 e 25 fala sobre escatologia. É o sermão que Jesus está falando sobre o tempo do fim, o fim dessa era. Então, dentro desse sermão escatológico, Jesus fala assim, ó: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, ele está dizendo que existe o evangelho do reino, que é o evangelho que ele pregava, e ele fala que o fim dessa era também está ligado com a pregação desse evangelho. Para ser mais específico, ele fala que o fim só vai acontecer quando isso aqui acontecer, quando este evangelho do reino alcançar todo mundo, todas as nações. Quando o evangelho for pregado a todas as nações. E qual é esse evangelho? O evangelho do reino. Gente, então, esse assunto reino, percebe como ele vai sendo constantemente assim, ó, repetido? Vamos para mais um texto, também muito interessante. Atos capítulo 1, versículo 3. Isso, Atos capítulo 1, versículo 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo aos discípulos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Meu irmão, olha que coisa, esse texto é interessantíssimo. Por quê? Esse texto está nos dizendo algo simples aqui. Após Jesus morrer, ele ressuscitou. E ele apareceu para os seus discípulos, como está dizendo aqui, com provas incontestáveis. Jesus ficou, depois que ele ressuscitou, ele ficou 40 dias aqui. Olha que coisa interessante. 40 dias. Ele já sabia que ele ia para o Pai. E que ele ia deixar ou enviar o Espírito Santo. Nesses 40 dias, é como se ele tivesse feito ali como que chama quando a gente estuda assim, muito rápido, tudo de uma vez? Um intensivão, isso. Uma imersão, 40 dias, ele deu uma imersão. E qual foi o assunto que ele colocou ali para eles? Reino de Deus. Olha isso. Depois que ele fala isso aqui, mais para frente no livro de Atos, aqui, no capítulo 1 ainda, os discípulos fazem uma pergunta muito interessante, só que nós não vamos tratar disso hoje, vai ficar para uma próxima. Mas é interessantíssimo, por quê? Após 40 dias, ele falando do reino de Deus, os discípulos antes dele ir embora, os discípulos vão fazer uma pergunta para ele muito importante. Então, nós passeamos aí por alguns textos que nos leva a entender exatamente essas coisas. Mas tem mais um texto que eu gostaria de ler com os irmãos. Romanos. Romanos capítulo 14. Versículo 17. Esse texto aqui é um texto importante nesse assunto. Por quê? Agora, quem está falando, que a gente tinha visto aqui, estava dentro dos evangelhos e o comecinho de Atos ali, onde Jesus estava presente. Agora, quem está falando aqui é o apóstolo Paulo. A carta aos Romanos, se a gente puder definir essa carta, o tema central da carta aos Romanos, Paulo está falando sobre o evangelho, né? Existem várias definições, a glória do evangelho,
a plenitude do evangelho, cada um vai falar, mas o assunto central de Romanos é o evangelho. E nessa carta ele faz algo interessante. Por quê? Ele fala o que o reino de Deus não é, e ele fala o que o reino de Deus é. Não que essa definição aqui seja completa para tudo, mas ela é muito valiosa para nós. Então vamos lá. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Deixa nesse texto aqui. Quando Paulo está dizendo aqui que o reino de Deus não é comida nem bebida, ele está dizendo que a manifestação de poder, de prova do reino de Deus, ela não é como a dos reinos ou dos impérios que apareceram nessa terra. Quando um rei queria demonstrar para sua corte, para os seus súditos, o seu poder, normalmente ele fazia duas coisas principais: banquetes e desfile militar. Normalmente era assim que o rei demonstrava o poder do seu reino, né? A gente vê pelos filmes, a gente vê que isso é comum. Então o apóstolo Paulo começa fazendo ali, mostrando o seguinte: olha, o reino de Deus, você não vai ver ele sendo mostrado, apresentado como os reinos dessa terra. Não vai ser através de comida e bebida. Ou, também Paulo estava dizendo que não era uma manifestação somente física. Era uma manifestação espiritual. Aí ele vem para um conceito triplo aqui. Ele fala justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Interessante porque aqui ele vai trazer o Espírito Santo. Vamos tentar agora começar a mergulhar na realidade do reino aqui. Eu não vou ler esse texto não, mas existe um texto também importante, que é João capítulo 3, Evangelho de João capítulo 3. É a conversa de Jesus com Nicodemos. Quando Jesus conversa com Nicodemos, ele fala o seguinte: você precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo, ou quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Depois ele continua a conversa, e ele vai falar o seguinte: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então ele fala, percebe como esse assunto ele estava sempre na boca de Jesus. Ele estava sempre falando do reino de Deus. E ele falou com Nicodemos algo interessante, porque ele estava falando ali de um novo nascimento espiritual. Aí ele fala com Nicodemos assim, ó: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino. Então, de certa forma, Jesus estava começando um assunto ali com Nicodemos. Percebe que ele estava diante de um mestre, de alguém com um conhecimento elevado e de alguém muito respeitado dentro do assunto religião, dentro do judaísmo, dentro do farisaísmo. Ele era um professor. Aí Jesus vai falar com ele. Às vezes eu fico olhando esse texto de João capítulo 3, eu fico pensando assim, meu Deus, como Jesus ele era pontual no que ele tinha que falar. Ele não precisava ficar dando volta. Por quê? Se Jesus quisesse falar dos assuntos que Nicodemos dominava, Jesus podia facilmente dar uma aula para o professor, em tudo que ele quisesse falar. Mas Jesus foi para mostrar para ele o caminho. Era como se Jesus estivesse falando assim: você é professor, mas tem um problema. Apesar de você ser professor, o que importa, na verdade, nessa vida, é você ver e entrar no reino de Deus. E eu estou vendo que você não está, apesar de você ser professor de religião, você não está no reino.
Então, para você, eu vou começar dizendo o seguinte: você precisa nascer de novo. Ó. Aí aquele professor ficou, de certa forma, assustado com a afirmação de Jesus. E falou assim: presumo eu que você não está falando de voltar para o ventre da mãe e nascer de novo. A conversa foi seguindo, e Jesus falou com ele assim: eu estou falando com você, de coisas primárias. Se eu começar a falar para você de coisas elevadas, eu não sei que você não vai entender mesmo. Então, esse assunto, o reino de Deus, ele é um assunto importantíssimo. Por quê? Dentro do estudo teológico, a gente tem, por exemplo, soteriologia, fala sobre salvação. Cristologia, fala sobre Jesus, conhecer a pessoa de Jesus, o Cristo. A gente tem escatologia, que fala sobre a doutrina do fim dos tempos. A gente tem ética. Em todos esses assuntos de teologia, o reino de Deus vai estar ali, no centro de tudo. E eu fui estudando, percebendo isso, eu falei: a gente precisa buscar entender mais sobre isso. Porque senão a gente fica com um conceito vago, repetindo apenas o que todo mundo repete e fala, e às vezes a gente não consegue se aprofundar da maneira que a gente precisa. Voltando aqui para o texto de Romanos. Então, por que eu fiz a introdução ali e voltei em João capítulo 3? Paulo está dizendo aqui o seguinte: quem nasceu de novo, conforme João capítulo 3, conforme a conversa de Jesus com Nicodemos, quem entrou no reino, quem viu o reino, ele agora vai ter uma realidade, uma vida. Na vida dessa pessoa agora que está no reino de Deus, ele vai experimentar isso daqui, ó: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não que seja só isso, mas ele está dizendo que isso aqui é primordial. Vamos lá. Se na minha vida, por quê? Nós vamos perceber o seguinte: o ensinamento de Jesus e o ensinamento das cartas de Paulo, principalmente, eles são ensinamentos que ele precisa nos levar para a prática, né? Conforme o Tiago fala, tornai-vos não apenas ouvintes, mas praticantes, correto? Quando fala de prática, esse texto está nos dizendo o seguinte: que a partir do momento que uma pessoa nasceu de novo, foi para o reino de Deus, entrou no reino de Deus, viu o reino de Deus como queira, ele tem que ter uma vida que carrega essas coisas: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Tem que ter? Tem que ter. E se não tem? Tem coisa errada aí. Percebe como que quando a gente traz um negócio para uma forma prática, sai da teoria do conceito, isso começa, de certa forma, a incomodar a gente. E a gente começa a avaliar: peraí, justiça, paz, alegria no Espírito Santo. O que todos nós deveríamos fazer agora? Avaliar a nossa vida imediatamente. Eu estou experimentando isso? Eu estou vivendo isso? Eu carrego essas coisas? Eu transmito essas coisas? Vamos para mais um texto. Colossenses capítulo 1, versículo 3. Assim como o de Romanos, texto também é 13. Colossenses 1, 13. Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou melhor, podemos colocar ali como Deus.
Pode deixar no 3. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse texto é interessantíssimo, porque ele também está falando do reino, ele está falando do reino do Filho. A postura de Jesus, ela é incrível. Por quê? Sempre que Jesus, ou na maioria das vezes, você não vai ver Jesus dizendo assim, o meu reino. Ele vai sempre falar o reino de Deus, ou o reino dos céus. Porque em Apocalipse, fala que depois que o último inimigo for vencido, que é a morte, Jesus vai pegar o reino que é dele e ele vai entregar de volta para o Pai. Ou seja, eu já estou te contando o fim da história. O fim da história é isso. A história gira em torno de um reino. Por isso que esse assunto é central. Esse versículo aqui, ele nos ajuda a entender muitas coisas. Primeiro, libertou do império das trevas. Interessante que, se a gente observar, Paulo ele não usa aqui reino para as trevas, ele usa império. E para Deus ele usa reino. Se a gente ir lá na Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus no deserto pelo diabo, na terceira parte da tentação, fala que o diabo levou Jesus para que ele visse todos os reinos deste mundo. E o que o diabo falou para Jesus? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Aí Jesus respondeu para ele, vai-te, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Então, Satanás, ele teve a audácia de mostrar para Jesus aquilo que, de certa forma, era dele. E, de certa forma, ele não estava errado, não. Porque, imagina uma coisa. Pense nos impérios que vieram na história. Se a gente for olhar biblicamente, historicamente, a gente vai ver impérios desde a Torre de Babel. Ali começa o negócio. Aí a gente vai ver o império, vou falar os principais. O persa, depois o babilônico, depois teve, aliás, o sírio, depois o babilônico, depois o medo-persa, depois o grego, depois o romano. Quando Jesus veio a essa terra, o império que dominava era o Império Romano. Quando Satanás fala assim, olha, todos os reinos deste mundo, mostrou isso para Jesus, o que ele estava mostrando para Jesus ali era o reino de Deus? Com certeza não. Por quê? A forma como o poder se manifestou aqui a partir da Torre de Babel não tem nada a ver com o governo de Deus. É por isso que Paulo está dizendo aqui, ó, ele nos libertou do império das trevas. Meu irmão, quando a gente fala sobre essa libertação aqui, ó, isso aqui abrange quem? Todos. Paulo fala na sua carta romana que todos pecaram e destituídos, ou afastados, ou distantes estão da glória de Deus. Todos, todos.
Então, para alguém experimentar o reino de Deus, ele vai ter que nascer de novo. Quando uma pessoa nasce de novo, ele está sendo liberto do reino das trevas. Liberto. Existe uma quebra de domínio. Mas, imagina uma coisa aqui. E aqui algumas pessoas criam uma confusão e entendem errado. Quando Jesus ele liberta uma pessoa, libertou, quebrou as cadeias, quebrou as correntes, quebrou aquilo que prendia uma pessoa. Ele não está libertando aquela pessoa para aquela pessoa viver a liberdade dela. Se Jesus fizesse isso, libertasse uma pessoa para viver a liberdade dela, ele não estava libertando a pessoa. Porque ela ia continuar fazendo as coisas erradas, como ela já fazia. Então, além de Jesus libertar, o que ele faz? Ele transporta para o reino do Filho. Ou seja, você saiu de um império ali, de pecado, de trevas que dominava a vida ali, ó. A pessoa foi liberta. Mas além de ser liberto, você foi transportado ou levado para um novo governo, para um novo reino. Meu irmão, e agora, se você foi transportado para um novo reino, você tem que seguir as ordens, ou as diretrizes, ou as leis deste novo reino. Meu irmão, aqui é que vem o Espírito Santo. Aí chega a parte importante. Quando Jesus estava aqui na terra, pensa comigo aqui. Jesus, ele andava com seus discípulos. Ele era o mestre, ele acompanhava. Quando os discípulos tinham uma dúvida, a quem eles recorriam, a quem eles perguntavam? Para Jesus. Aí eles perguntavam o que Jesus fazia? Respondia, ensinava, corrigia. Jesus estava andando com ele. Todo o tempo. Dormia com eles, acordava com eles. Se alimentava junto com eles. Orava com eles. Tudo junto ali, ó. A tropa dos discípulos lá e Jesus junto. Aí um dia, Jesus falou para ele assim, ó, eu vou para um lugar que vocês não podem ir por enquanto não. Mas fica tranquilo, tranquilo. O Pai vai enviar outro. Ou seja, vocês não vão ficar órfãos, não vão ficar desamparados. Ele estava se referindo ao Espírito Santo. Quem hoje exerce entre nós, a igreja, os salvos, aqueles que nasceram de novo, quem que exerce o papel de governo, de mestre, daquele que responde as perguntas, daquele que nos fala, que nos toca, que nos ajuda? É o Espírito Santo. Ele é um com o Pai, ele é um com o Filho, mas é o Espírito Santo. Aonde você está querendo chegar? Eu estou querendo chegar ao seguinte. Quem vive hoje o reino de Deus, presta muita atenção nisso, é aquele que está debaixo do governo do Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. Se uma pessoa não tem o Espírito Santo, ela pode estar no reino de Deus? Não. Se uma pessoa não obedece o Espírito Santo, não anda debaixo do governo dele, essa pessoa está no reino de Deus? Não. Percebe como que esse assunto, ele não vai acabar. Eu estou preocupado, porque é difícil a gente começar a falar de um assunto que a gente não consegue
uma coisa vai puxando a outra, e é muito amplo. Então, quando a gente foi transportado para o reino do Filho do seu amor, a gente agora está sobre uma nova liderança, meu irmão. Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala com ela assim: você está sob nova liderança agora. E dê graças a Deus por isso. Nós precisamos nos aprofundar nisso aqui, ó, sobre viver pelo Espírito. Paulo vai falar muito sobre isso. Na carta aos Romanos, por exemplo, capítulo 8, na carta aos Gálatas, ele vai falar praticamente a carta toda, falando sobre isso, viver no Espírito. Por que Paulo vai falar muito sobre isso? Porque isso é o reino de Deus, e esse assunto é central. Se a gente não estiver experimentando isso, nós estamos disfuncionais no reino de Deus. Que problema. Vamos avançar aqui, querido. Agora, nós temos que falar sobre a questão do tempo. Como funciona a questão do tempo do reino aqui. E essa talvez seja a parte mais, não vou falar que é difícil e tal, mas exige uma atenção. Por quê? Jesus vai falar assim, ó: o reino de Deus está próximo. Algumas vezes vai falar: é chegado o reino de Deus. E depois Jesus vai falar assim: o reino de Deus virá. Então, essa questão do tempo, isso às vezes bagunça a cabeça das pessoas. Então existem dois autores que eu gosto muito, George Eldon Ladd, para quem quiser estudar, e N.T. Wright. Eles falam muito sobre essa questão do reino de Deus. E eles falam duas coisas que nos ajudam a entender sobre isso. O Ladd fala o seguinte: o já e o ainda não. Então, o que o Ladd está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: que o reino de Deus já chegou, mas que o reino de Deus ainda não se consumou. Já o Wright, ele vai falar parecido, ele vai falar assim, ó: o reino de Deus, ele já foi inaugurado, mas ele não foi consumado. Por quê? Isso vai esclarecer as coisas, ou vai nos ajudar para isso. Vamos lá. Quando a gente fala sobre inaugurado, quando a gente fala assim, reino, vamos tentar ajudar aqui para a gente avançar. Reino. Num reino, qual é a principal figura de um reino? O rei. Aí, ó. Agora eu gostei, vocês me ajudaram. A principal figura de um reino é um rei. Então, se você olhar para a história, a história vai nos mostrar o seguinte: que assim que um rei morria, eles tinham que levantar outro no lugar. Agora, uma pergunta: num reino, eu posso ter 2 reis? Não. Percebe como são coisas assim, parecem triviais, mas que nos ajudam a entender as coisas? Não pode ter 2 reis. Você pode até ter um reino dividido, como a gente vai ver na história de Israel que isso aconteceu. Reino do Sul, Reino do Norte, aí tinha um rei para lá, um rei para cá. Acontece. Mas 2 reis não. Por quê? Porque o rei é a presença dele é central.
Deixa eu mostrar um outro texto para os irmãos. Lucas, capítulo 1, por favor. Versículo 30. Nós vamos ler até o 33. Lucas, capítulo 1, versículo 30. O anjo Gabriel estava falando com Maria. Falando sobre o nascimento de Jesus, que ela ia conceber um menino. Aí o anjo falou muitas coisas para Maria. Falou para ela não ter medo. Falou qual seria o nome do menino, que era Jesus. E falou mais aqui, ó. Vamos lá. O anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Espera aí, deixa aqui. Até aqui, todo mundo já sabe. Eu já vi essa história. Eu já vi assistir filme, já vi um desenho que fala sobre isso. Maria, não temas, você dará o nome. Mas o anjo continua falando outras coisas importantes agora. Vamos lá. 32. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. 33. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Essa é a parte boa. O anjo não apenas falou para Maria não temer e que o nome do menino era Jesus. O anjo falou assim, ó: este é o Filho do Altíssimo. E Deus lhe dará o trono de Davi. Meu irmão, às vezes a gente passa por esses textos, a gente não percebe o peso que está carregado aqui. E o anjo já fala mais. O reinado dele nunca vai ter fim, nunca. É o reino eterno. Esse menino que vai vir no seu ventre, Maria, ele é o rei. Você vai ser aquele que vai conceber em vida nessa terra aquele que será o rei. Mas ele fala que haveria um trono, o trono de Davi, que ele se assentaria. Meu irmão, se a gente olhar para a história bíblica, para as profecias, a gente vai ver o seguinte, que eu gosto de falar sobre isso porque às vezes isso nos traz um pouco de paz e esperança no coração. O que você está querendo dizer? Às vezes a gente vai vendo as coisas nessa vida, como que o mundo vai caminhando, é tanto desacerto, é tanta coisa ruim, é tanta maldade, é tanta injustiça, é tanta coisa que nos incomoda. E às vezes a gente fala assim: até quando? Isso não vai ter fim, não? Desde que eu nasci, entra um, sai outro, e parece que o negócio só vai piorando. Aí quando a gente vai para a palavra, meu irmão, a gente precisa ler a Bíblia. Querido. A Bíblia fala a história, inclusive o fim. Já está lá escrito, dito como vai ser. Então, o que o anjo falou com Maria aqui, quem falou isso aqui foi o anjo Gabriel, que falou isso com Maria. O anjo Gabriel falou: olha, esse menino, ele vai se assentar no trono de Davi. Ou seja, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver o seguinte: existe um reino que vai ser estabelecido na terra. Meu irmão, é na terra. O reino de Deus, deixa eu tentar ajudar vocês aqui. Às vezes a gente fica falando assim: eu quero ou eu vou morar no céu. Não que isso seja errado,
Mas quando a Bíblia fala sobre o reino, a consumação do reino vai vir sobre a terra. O que você está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo dizer, literalmente, que haverá um trono em Jerusalém, que será a capital do mundo. Jesus vai se assentar nesse trono e dali ele vai comandar o planeta inteiro. O universo, melhor dizendo. É isso que eu estou dizendo. É isso que a Bíblia ensina. Isso que a gente está vendo, essa podridão, essa desilusão toda que o mundo vai apresentando aí. Década após década, século após século. Isso vai acabar, isso tem uma hora marcada para terminar. O rei de direito virá. Maranata, ele veio, ele virá. Ninguém pode impedir, sabe? Quando Jesus estava falando do seu irmão, falando do seu sermão escatológico, ele falou assim, ó, depois que ele falou as palavras, ele diz assim, ó, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Sabe o que Jesus estava dizendo? Pode acontecer o que quiser. Eu passei para vocês uma agenda do que vai acontecer no fim. Não existe a menor possibilidade, que Jesus estava dizendo isso, da coisa não acontecer exatamente da maneira que eu falei. Todo mundo? Eu vou só te dar uma dica. Eu vou te dar uma dica. Se aí estudar Apocalipse, você vai ver que nos 21 eventos de juízo de Apocalipse, a população vai diminuir mais ou menos para 1/4 do momento. Só ali no Apocalipse. Só para você entender. Mas isso não seria o problema. Isso não seria o problema, não. Mas, voltando aqui. O que eu estou querendo dizer? O reino não é meramente espiritual. Por quê? As pessoas, e existem correntes teológicas que falam isso, tudo é espiritual. Não, não é só espiritual. O reino já foi inaugurado? Já. Aonde? O reino já foi inaugurado, ó. Aqui na terra, aqui onde que ele está, ó. Faz um dedinho assim para você me ajudar. Faz um dedinho assim. O reino está aí, ó. Aonde, o que a gente falou? Aonde o Espírito Santo governa, ali já está o reino de Deus. O reino de Deus já chegou. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. O trono de Jesus já foi estabelecido em Jerusalém, já está sentado lá reinando? Não. Isso vai acontecer? Sim. Com certeza, sim. O reino de Deus vai se manifestar em totalidade, vai consumar. Vai acontecer isso. Não tem a menor possibilidade das coisas não acontecerem. E para ajudar você a crer, os sinais estão se cumprindo exatamente como Jesus falou. Exatamente como Jesus falou. Os fenômenos que Jesus fala ali em Mateus 24, Lucas 21, os fenômenos estão acontecendo exatamente. Vamos seguir. No Antigo Testamento, deixa eu ver como é que está meu tempo aqui. Hoje eu estou com bastante tempo. No Antigo Testamento, o povo de Israel, eles tinham uma visão de reino. Coloca para mim Salmo 113, versículo 19. (113, 19). Oi? Não, perdão. 103, 19. Eu falei 113? É 103, 19. Desculpa. Isso. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Olha, um versículo
dentro dos Salmos ali, importante. Ele está dizendo o seguinte: Deus tem o seu trono estabelecido no céu, e o reino dele domina sobre tudo. Às vezes as pessoas vão olhando para as coisas aqui na realidade terrena, e as pessoas falam assim: está tudo tão difícil, está tudo tão complicado. Meu irmão, em nenhum momento, o governo, o reino, o trono do Senhor foi abalado. Ele reina de eternidade a eternidade. Ponto. Então, o povo de Israel, ele tinha uma ideia do seguinte: o reino de Deus está nos céus. O reino dele domina sobre tudo. Então, ele tinha uma ideia seguinte, que o reino de Deus ia se estabelecer sobre a terra, uma hora. Só que eles não conseguiram discernir a maneira que isso acontecer, ou a natureza, melhor dizendo, que isso acontecer. Vamos para um texto importante, Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14. Guarda esse texto é chave para entender muita coisa. Daniel 7, 13 e 14. Daniel diz assim, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu. Vamos parar aqui. Nuvens do céu, eis que vinha com as nuvens do céu. Você vai ver que todas as vezes que Jesus vai falar sobre a vinda dele, ele fala sobre vindo nas nuvens. Todas as vezes. Quando Jesus é assunto aos céus, lá em Atos capítulo 1, aí ele vai subindo assim, os discípulos vão olhando para ele assim. Vou tentar representar os discípulos aqui. Jesus foi subindo e eles foram olhando assim para Jesus. Eles foram indo, Jesus foi subindo, e desapareceu nas nuvens. Isso que a Bíblia fala. Jesus, ele não sumiu assim, evaporou do nada. Ele podia ter feito isso. Mas ele não fez isso, ele foi subindo. Aí os discípulos ficaram assim, sumiu. Aí, os anjos chegaram e falaram assim, varões galileus, da mesma maneira que vocês viram Jesus subir, ele vai voltar. Que informação que eles estavam recebendo ali? Que ele vai descer visivelmente da maneira que eles viram ele subir. Vai ser desse jeito. Se eles viram ele subindo e nas nuvens sumiu, Jesus vai vir das nuvens. Então, quando Jesus fala sobre a vinda dele, sempre ele vai usar essa expressão nuvens. Então, por isso nós estamos falando aqui disso. Vamos voltar aqui. Esse assunto é perigoso, que ele vai chamando a gente para outras coisas. Eis que vinha com as nuvens do céu, como filho do homem. Vamos ter que parar no filho do homem aqui de novo. Filho do homem. Meu irmão, essa expressão filho do homem, essa expressão é importantíssima. Todas as vezes estou exagerando. A expressão que Jesus mais usava para se referir a si mesmo era o filho do homem. Muitas pessoas acham que Jesus estava falando disso porque ele estava falando da sua humanidade. Não. Todas as vezes, e existe uma diferença de palavra, depois um dia nós vamos falar só sobre isso aqui. Existe uma diferença da palavra. Tanto é que Jesus ele escandaliza os fariseus quando ele usa essa expressão. Por quê? Ele usa a mesma expressão que está aqui em Daniel, capítulo 7, filho do homem. Então Jesus não estava querendo falar sobre a humanidade. Quando Jesus falava assim, quem dizem, pois, que é o filho do homem? O filho do homem, sempre se referindo a si mesmo, ele falava filho do homem. Jesus estava falando sobre esse texto aqui. Só sobre esse texto. Era esse texto. E era isso que deixava as pessoas, aqueles que conheciam a Escritura, incomodado. Por quê? Ele estava dizendo que ele é aquele que viria para cumprir isso daqui. E isso
causava, de certa forma, uma revolta com eles, por causa que eles conheciam essa passagem. Vamos continuar. Não, volta lá no 13, por favor. Eis que vinham com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Opa, então aqui, ó, meu irmão, essa passagem é maravilhosa. Um dos motivos que Jesus usava a expressão filho do homem, é porque, de certa forma, ele estava dando aqui a interpretação. Eles não conseguiram captar a interpretação. Jesus estava dizendo o seguinte: não existe apenas o ancião de dias, que é o Pai. Existe outro que vai ser apresentado a ele nesse dia aqui, que é o dia do julgamento. Então Jesus estava mostrando que além do Pai, existe uma outra pessoa. Então, por exemplo, quando um judeu, esse texto aqui é um problema para o judeu. Porque o judeu vai falar assim: não, mas Deus é só um. Deus é um, mas ele é três também. E esse texto aqui é claro. Existe um que é semelhante a um filho do homem, que vai se apresentar diante do ancião de dias. E o que é que vai acontecer? Versículo 14. E foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não se passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, no Antigo Testamento, eles já tinham essa visão. Por mais que a forma criou para eles um problema. Nós vamos falar disso futuramente. Por quê? Esse rei, esse filho do homem, que vai ter o governo, ele se apresentou de uma maneira que eles não conseguiram compreender. Mas pensa comigo uma coisa. Antes do mundo ser criado, na eternidade, já existia um rei. Ele já era o rei. Ele sempre foi o rei. Ele nunca deixou de ser o rei. Ele é o rei. Aí o mundo foi criado e aconteceu o que aconteceu. E começaram a aparecer reinos, impérios nesse mundo. E os impérios começaram a tomar uma forma. E nessa forma, os reinos iam mostrando o seu poder, a sua força, a sua natureza, que eram muito semelhantes uns aos outros. Domínio, força, guerra, conquista, e assim o reino ia. E ia se estabelecendo. Então, um rei, para se mostrar forte, é aquele que vencia mais, que dominava, que conquistava, e um império após o outro foi acontecendo isso. Aí, o verdadeiro rei, ele apareceu. E isso aqui desafiou o entendimento de todo mundo da época. Todo mundo mesmo. O verdadeiro rei, ele mostrou qual era a natureza do verdadeiro rei. O verdadeiro rei, ele é assim, ó, um servo humilde, servo de todos. E a natureza do rei segue a figura principal do reino, que é o rei. Então, todo mundo estava esperando que eles viessem e falassem assim, apresentasse aquela figura poderosa, imponente e tal. Aí ele veio
o mais humilde. Aí eles não conseguiram entender nada. Só que, se Jesus tivesse negado a natureza dele, ele não era o verdadeiro rei. Ou seja, ele não estava querendo mostrar o que ele não era. Ele estava querendo mostrar o que ele era. Isso destruiu o entendimento das pessoas. Por exemplo, esse assunto é muito perigoso mesmo. Quando Jesus estava chegando no final do seu ministério, assim, pouco antes da crucificação, Jesus, ele chamou os discípulos no cenáculo, e uma das coisas que Jesus fez ali no cenáculo foi que ele pegou uma bacia com água, cingiu-se com uma toalha e foi lavar o pé de todos eles. Aí, ali tinha 12 homens que sabiam que ele era o rei. Eles sabiam daquilo. Eles já sabiam, eles não tinham dúvida que ele era o rei. O que eles não sabiam era ainda qual era a natureza do rei. E isso incomodou demais a eles. Tanto é que Pedro falou assim, de maneira nenhuma. Não. Você pode até lavar dos outros. O meu você não lava. É como se Pedro estivesse falando assim, eu sei que você é o rei. Você não pode lavar meu pé, você é o rei. E Jesus estava dizendo assim, Jesus falou assim, Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, eu sei que eu sou o rei, eu sei que você sabe que é o rei, mas eu estou te mostrando o que é o rei. E você vai ter que ser lavado os seus pés. Aí Pedro, tá bom, lavar a cabeça, lava tudo, não precisa não, é só o pé. A forma, a natureza do rei foi um choque no entendimento das pessoas. Só que, sabe o que me assusta? É que se a gente olhar para agora, para esse tempo, ainda é um choque. Porque as pessoas estão conduzindo o reino, ou falando do reino, ou tentando expressar o reino da forma errada, ou seja, não estão seguindo a verdadeira natureza do reino. Porque Jesus, após lavar o pé dos discípulos, dos apóstolos, Jesus falou com eles, vocês têm que fazer o mesmo. Ele falou assim, vocês me chamam de Senhor e Mestre. Olha o que Jesus falou. E eu sou. E da mesma forma que eu lavei o pé de vocês, vocês têm que fazer igual, seguir o meu exemplo. O que Jesus estava dizendo ali para eles? Que no reino, essa tem que ser a nossa conduta. De servir. Isso vai ter que ficar para a próxima, gente. Não dá para entrar agora, não, senão eu não vou conseguir acabar. Vamos seguir. Então, para a gente tentar encerrar essa introdução aqui. Quando Jesus e quando João Batista estavam anunciando ali, no começo do ministério de Jesus e na pregação de João Batista, eles falavam sobre o reino. E sobre o reino, eles começavam falando sobre arrependimento. Guarda isso. Arrependimento. Se alguém te perguntar assim alguma vez, me fala uma coisa que tem no reino de Deus. Aí você pode dizer assim, ó, arrependimento. Se você falar isso, você vai estar bem. Você vai estar dando uma boa resposta. Ah, você pode falar assim, justiça, paz, alegria no Espírito Santo, você vai estar falando também, vai estar joia. Mas o arrependimento é importantíssimo, porque ele é a porta de entrada. Então, como que uma pessoa
é introduzida no reino de Deus através do arrependimento. Então, por isso que João Batista falava assim, ó, arrependei-vos. E Jesus também falava, arrependei-vos e crede no evangelho. Essa era a mensagem, o anúncio. Então, vamos falar agora sobre a igreja. Eu vou tentar falar de uma maneira rápida e clara aqui. A igreja, preste atenção nisso, a igreja não é o reino de Deus. Vou repetir, a igreja não é o reino de Deus. A igreja é o grupo de pessoas que está vivendo o reino de Deus. O reino de Deus vai além da igreja. O reino de Deus, em sua consumação, vai catar tudo. Vai pegar tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, o que a igreja representa hoje? A igreja é uma antecipação da nova criação do reino. A igreja, ela vai viver a eternidade, o reino de Deus. Nos textos que nós vimos aqui, em Salmos, em Daniel, fala o quê? Que o reino dele é um reino eterno. Vai durar para sempre. Quem que vai estar para sempre com ele nesse reino? A igreja. A igreja vai estar para sempre com ele no reino. Porque a igreja é uma coisa. Mas, por exemplo, a igreja é o rei? Não. A igreja é o reino? Não. A igreja está vivendo ali o reino de Deus. É como se cada crente, cada irmão fosse um spoiler, um trailer do que vai ser a nova natureza do reino. Esse é o ideal. A gente viver e expressar dentro da nossa vida a natureza de alguém que já está sendo governado por esse rei, através hoje do Espírito Santo. Então, importante isso. E qual que é a missão da igreja? Aí, a coisa vai apertar. A missão da igreja é anunciar o reino, ou o evangelho do reino. Essa é a missão da igreja. A missão que Jesus deu para os discípulos foi essa: ide pregai o evangelho a toda criatura. Qual evangelho que ele estava falando? O evangelho do reino. Tanto é que ele falou em Mateus 24, quando esse evangelho do reino alcançar todas as nações, virá o fim. Então, a missão da igreja é pregar o evangelho, anunciar o evangelho do reino. Aí, nós temos um desafio, que é grande. Qual é o desafio? O desafio é, eu preciso anunciar e pregar aquilo que eu estou vivendo. Eu estou vivendo o reino. Eu estou vivendo debaixo do governo do Espírito Santo. Eu tenho que falar exatamente do que eu estou vivendo. Essa é a realidade. E talvez aqui seja, talvez não deveria, mas é hoje um complicador. Por quê? Porque às vezes o discurso não está acompanhando a vida, não está coerente. Aí parece que o negócio fica estranho, e realmente fica. Prosseguindo, para a gente acabar. O reino não é apenas uma esperança futura, mas é uma realidade presente que transforma tudo. Essa frase, ela é muito forte. Por quê?
Eu vou tentar convidar você a fazer um exercício comigo, que eu fiz, convidado por um professor que me ajudou. Na igreja primitiva, quando alguém se convertia, vamos trocar essa expressão, quando alguém era transportado para o reino de Deus, para o reino do Filho do seu amor, essa pessoa, a vida dela mudava totalmente. E a pessoa, ela estava debaixo ali de perseguição, de ameaça de morte. Meu irmão, essa é a realidade do início da igreja. Talvez essa é a realidade de todo o primeiro século da igreja e até um pouco mais. A realidade deles era a seguinte: eu estou te convidando, eu estou te anunciando o reino aqui. Ah, o reino de Deus. O reino de Deus, viver debaixo do governo de Jesus, através do Espírito Santo, agora. E isso é uma esperança que um dia você vai passar a eternidade com Ele no reino. Mas e agora? E agora que eles estão matando a gente. Se encontrar, morre. Nós temos que andar escondido. Pense comigo, como era desafiador. Ele estava debaixo de perseguição, de ameaça, de morte. E eles tinham que anunciar o reino. Eles não podiam ficar escondidos, calados. Eles tinham que ficar escondidos de uns e anunciando para outros. Meu irmão, a vida deles era complicado. Vou usar essa expressão, complicado. E a Bíblia fala o seguinte, que a cada dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. A cada dia. E a igreja crescia, e avançava. E eles perseveraram na comunhão, no partir do pão, nas orações, na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam nisso. E o Senhor ia colocando, e eles iam crescendo. O exercício é esse. Pensou nessa realidade? Creio que sim. E agora? Qual que é a nossa realidade? Hoje, quando fala assim, eu estou anunciando para você o reino de Deus. Percebe que as pessoas não conseguem captar o impacto de uma mudança total de vida. Esse exercício me levou a pensar o seguinte: nós precisamos aprender mais sobre o reino de Deus. Nós precisamos mergulhar mais nesse assunto. Nós precisamos conhecer a verdadeira natureza desse rei e desse reino consecutivamente. Sabe, porque se a gente entrar numa ideia que a gente vai ver que não é distante, se a gente entrar numa ideia de ficar aqui brigando um com o outro por causa de cargo, brigando um com o outro para aparecer, brigando um com o outro por uma posição, ficar de picuinha um com os outros. Sabe o que isso vai revelar? Eu vou tentar ser direto agora. Que a gente não entendeu nada do reino de Deus. Nada. E isso vai ser um choque para nós assim. Esse assunto, eu estou tentando ser bem polido aqui. Mas, felizmente, ele vai nos incomodar muito, porque eu estou experimentando isso. Conhecer o que é o reino está me fazendo refletir sobre muita coisa.
E a primeira coisa que eu tô falando é o seguinte, ó. Se não é do reino, eu tenho que me afastar disso. Eu não posso ficar complacente com essas coisas. Isso aí, por mais que alguém tenha dado o nome, a nomenclatura de reino de Deus, isso não é o reino de Deus, não me interessa. E, consecutivamente, como líder, não deve interessar a nós. Eu estou dizendo isso para os irmãos. A gente precisa entrar na realidade, no entendimento correto. Amém, queridos? Fica de pé, por favor. Vai ter mais de parte 2, vai ter bastante parte.